escrito por Martinho Lutero no ano de 1535 e composto por Jonathan Spillman, um cântico de Natal, no humilde presépio. Inspirado em Martin Rensart, de 1586 a 1649, sua vida, e com música de John Kruger, de 1598 a 1662, o hino intitulado Louvor, pelo qual os cristãos são convidados a louvar a Deus. Milagres fez por
Deus Excelso é o nome desta canção, de Samuel Rodegast, de 1675. Severus Gastórios, em 1675, compôs a melodia. O exemplo de Jesus é uma música de Theodulf e Melchior Tessner, de 1534 a 1635, sua vida. Se eu me queixar dos meus caminhos, Senhor, ao ver somente espinhos na estrada repontar, teus pés ensanguentados, mostrar-me vem, Jesus, feridos, traspassados por meu amor na cruz. Jesus, ferido
não sei se nós fazemos isso ou não. Esta é a última música que cantaremos, se o auditório nos permitir repetir o Castelo Forte. É possível? Conto com a misericórdia. Muito obrigado. Só que nós cantaremos num arranjo tradicional do Inário Novo Cântico. Nossa gratidão aos irmãos que aqui estão, pelo seu esforço pessoal, a minha irmã Loide, e que Deus fortaleça. Eles todos vieram, alguns deles vieram do trabalho, então nós queremos pedir licença a todos para que eles se retirem. Muito obrigado a todos. Obrigado.
já vamos, então, em seguida, né? Já que você tomou minhas palavras, mas faço minhas as suas palavras de gratidão ao Conjunto Verdade e Vida. Apresento também já o preletor, que é professor da casa, conhecido de todos, né? Esteve, inclusive, nos dirigindo ontem no evento aqui, o professor doutor Wilson do Amaral, pastor presbiteriano e professor na área de Teologia Sistemática no nosso curso, agora também professor colaborador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. E ele vai nos falar nessa noite sobre o impacto da reforma protestante na educação. Após a palestra, teremos oportunidade para algumas perguntas, e esse será, então, nosso segundo momento acadêmico da noite. Obrigado. Minha profunda satisfação de estar aqui e com muita responsabilidade diante de todos vocês, pelo privilégio que tenho de abrir um pouco o coração e utilizar um pouco das leituras que tenho feito no tema. Quero saudar o meu chefe, Dr. Benedito, porque nas horas vagas é que eu sou professor, nas horas do dia inteiro eu sou auxiliar dele lá no gabinete da reitoria. E ele fez a gentileza de me prestigiar hoje. Dobrou a minha responsabilidade, e eu acho que da minha palestra é que vai depender minha continuação lá no cargo ou não. Eu estou morrendo de medo aqui. Saúdo também o presidente do Instituto, Dr. José Inácio, Dr. José Paulo. Ele é o diretor financeiro da nossa instituição. Nós queremos saudar vocês, queremos saudar a todos os professores, os colegas, os alunos, e dizer que este assunto que nós pretendemos trabalhar, a educação, é um tema recorrente em diversas etnias, diversos lugares, simultaneamente. Entretanto, o nosso objetivo é, ao percorrer este caminho, tentar fazê-lo sob a perspectiva da reforma. E eu gostaria de trabalhar, então, um pouco a questão do que seja... Agora vai dar? Do que seja o contexto das revoluções que aconteciam naquela época. Nós tínhamos acabado de ter uma guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra para a definição dos seus países. Nós tínhamos o papado subdividido em dois. Nós tínhamos uma porção de grupos dissidentes por toda a Europa Ocidental tentando se desvencilhar do domínio formal do Sacro Império. E nós tínhamos uma situação tremenda do ponto de vista geográfico. O que acontecia na época é que, efetivamente, o mundo estava sendo descoberto. As viagens náuticas internacionais estavam demolindo a ideia de que o mundo era o centro de todas as coisas. Apareceram personalidades que marcaram o tempo e que transtornaram, de certa maneira, o status quo do Sacro Império Romano com as suas descobertas científicas. Havia a queda de Constantinopla, que foi um evento marcante para o desenvolvimento do Ocidente europeu em termos da língua grega. Foram refugiados de Constantinopla que vieram para a Itália. E, na Itália, eles ampliaram o interesse dos residentes, da igreja, dos cristãos da época, pelo idioma grego. Porque eles guardaram os escritos, os clássicos da língua grega, eles guardaram, especialmente os árabes, guardaram esses conhecimentos. Mas nós temos não só a queda de Constantinopla, nós temos
a descoberta do Oceano Atlântico. Nós temos a descoberta do Oceano Pacífico algum tempo mais tarde. E nós temos, então, uma situação nova acontecendo do ponto de vista internacional. Não há países firmes, fixos, há cidades-estados que estão crescendo. O que nós sabemos também é que o modelo econômico está mudando, porque até então havia um regime feudal, havia pessoas que tinham grandes terras e os seus vassalos trabalhavam nas suas terras com o fim de agricultura. Mas esse modelo econômico estava se mudando para um capitalismo inicial. E nós sabemos, pelos registros históricos, que havia começado uma corrida pelo uso do dinheiro. Havia então uma modificação política com isto, porque as cidades iam se reforçando e as pessoas na iminência do poder iam criando conselhos regionais ou da cidade e elas iam decidindo coisas. Por exemplo, decidir se ficava com a Igreja Católica ou decidir se ia para a Reforma Protestante era uma decisão de um conselho da cidade e todo mundo tinha que ir. É muito interessante esse aspecto. No aspecto social, nós temos uma situação também muito importante para ser vista, que é o fato de que surgia naquele tempo a burguesia, uma classe de comerciantes, uma classe que explorava os bens da terra. E o campo estava se esvaziando, havia um êxodo rural e os campos estavam se esvaziando e com isso as cidades iam crescendo de forma capitalista, de forma laica e de forma racionalista. E havia, naturalmente, o Renascimento, que provocou uma mudança muito grande na sociedade por conta do processo de laicização, ou seja, vamos separar a literatura divina da literatura humana. Vamos estudar a literatura humana. Vamos olhar o homem como o ser criado por Deus e que merece maior atenção dos estudos. Razão pela qual o Renascimento se constitui num movimento que envolve cristãos católicos, mas, ao mesmo tempo, esses mesmos cristãos estão partindo para dois ramos, propriamente, de uma postura intelectual. Há um grupo de pessoas que defende a formação científica. Leonardo da Vinci, por exemplo, é uma pessoa que defende o desenvolvimento científico. E ele mesmo se declara como inventor. Há o fato de que também, do outro lado, o Erasmo de Roterdã entende que deve-se preparar as pessoas para a intelectualidade. Enfim, o que nós temos é, então, uma produção dirigida para o comércio, um desenvolvimento tecnológico, existe o resultado da migração para as cidades e, consequentemente, há uma alta taxa de desemprego, isso vocês não veem aqui no Brasil, há uma mendicância, há doenças por falta de saneamento, há morte que acontece inclusive na rua, as pessoas caem, as pessoas morrem em plena cidade. E há desastres naturais que estão aliados à inflação, à escassez de alimento, enquanto que se prega um antropocentrismo envolvendo tanto o movimento do Renascimento quanto o movimento do humanismo. Dá para perceber que este é um tempo de muita insegurança.
Mas há uma coisa interessante acontecendo. Como sede das novas ideias, as cidades interessavam-se pela comunicação e, por conseguinte, também pela expansão da educação leiga. Não eram apenas os padres ou quem caminhava para o sacerdócio que deveria estudar, nem os nobres que colocavam os seus filhos nas escolas cenobiais da Idade Média. Era agora uma camada da população que investia no estudo. Às vésperas da reforma, o número de universidades europeias aumentara de 20 para 70 em pouco mais de 150 anos. E é interessante que o empenho da criação das universidades não era da igreja necessariamente. As pessoas estavam sob o poder da igreja, é verdade, mas o que havia era príncipes, mercadores ricos que abriam universidades. Aliás, a universidade mais antiga que se conhece é uma universidade árabe, de 800 e pouco depois de Cristo. Pois bem, nós temos dois eventos lá no comecinho da nossa cadeia aqui, que são fundamentais para se entender a proliferação rápida da reforma. Cada livro era copiado à mão. Não havia condições de uma pessoa fazer uma publicação de 300 exemplares. Ia gastar isso a vida inteira. Mas o que a gente descobre é que, a partir da criação da imprensa de Gutenberg, não só os cristãos se aproveitaram desse expediente, mas também os não cristãos. Quer dizer, houve uma corrida. E havia um interesse comercial daqueles que possuíam casas de imprensa, no sentido de que vários livros fossem publicados. Com isso, o que nós temos é que, a partir destes 3 anos de intervalo entre uma coisa e outra, os livros começaram a proliferar no Renascimento, e os nossos cabeças da reforma, claro, se aproveitaram intensamente desse expediente. Aliás, ficava gente de plantão esperando Lutero acabar de escrever para publicar. É quase igual a gente aqui, não é? A gente deve ter uma série de pessoas esperando os nossos livros ficarem prontos. O fato é que isso trouxe para o ambiente de 1500 esse interesse, essa conta. Você tem agora o desejo de que muita gente seja alfabetizada, você utiliza a impressão como o seu reprodutor de ideias, e você trabalha agora sob os impulsos dessa nova onda de reflexão, que é o conjunto dos clássicos gregos. Você volta a atenção para as coisas do passado, para o conceito grego de democracia. E então, especialmente na Itália, a gente assiste um desenvolvimento muito intenso dessas ideias, enquanto que, da parte do movimento, nós descobrimos que ele vai por ondas, chegando até a Alemanha. O objetivo desse movimento acaba caindo nesta situação aqui. As pessoas, de repente, tomam consciência de que são indivíduos. Porque até então, se elas dependiam de salvação, era a igreja que fornecia. Se elas dependiam de conduta cristã, era a igreja que estabelecia. Se elas dependiam de vida eterna, era a igreja que fornecia. Elas não tinham que pensar, é como disse ontem o Dr. Hermstein, era uma fé implícita. A pessoa ia para o culto, não entendia nada, porque não sabia latim, mas sentia alguma coisa, e isso era o pressuposto para a sua fé. Muito bem, do ponto de vista, então, desses antecedentes, olhando para a educação, o que a gente via? O que a gente vê? Nós temos aí
a seguinte situação: para que houvesse um ensino progressivo, isso só acontecia nas escolas superiores ou universidades. Não havia necessariamente um projeto educacional. Havia um tema que era discutido e pronto. O interessante é que quem ia para a escola, e a maioria da população não ia, a maioria da população não sabia nem ler e escrever, era analfabeta. Inclusive, Lutero, quando viajou pelo interior da Alemanha, constatou que muitos monges não sabiam ler. Eles sabiam decor as fórmulas em latim, mas eles não sabiam ler. O fato é que a educação que havia naquela época era uma educação que envolvia adultos e crianças na mesma sala ou no mesmo ambiente. Isso significa que as discussões que aconteciam só levavam as crianças a fazer folia. O ponto é que a forma de ensinar era por meio de memorização, de repetição, mas, inclusive, Lutero foi objeto de bullying, porque ele era meio estufadinho, e riam dele por conta disso. O que fazia com que Lutero fosse apreciado era o fato de que ele era extremamente estudioso, e ele superava os outros, então, por essa área. Mas ele era ridicularizado por conta do seu jeito de ser. O fato é que ele mesmo foi ridicularizado em sala de aula e chegou a apanhar por conta do fato de que esqueceu as declinações do latim em certa ocasião. Ele foi educado no sistema de Tomás de Aquino, no escolasticismo. Mas ele mesmo era da ordem dos agostinianos. E vocês sabem que, segundo o que se refere a Agostinho, o pecado era uma situação constantemente presente na vida de Lutero. Ele sofria muito com este fato. Voltando aqui, o que nós descobrimos é que quem queria avançar na vida tinha que saber latim de trás para frente. Essa era a condição. Então, dá para ter uma vaga ideia. A situação é muito complexa para uma palestra desse tipo aqui. Mas vocês têm uma pálida ideia de como era a Europa no tempo de Lutero, tá bom? Amém ou misericórdia? Lutero. Vamos pensar um pouco em Lutero. O que fez Lutero mudar completamente de pensamento? Foi o fato de que, em sua angústia por ser justo diante de Deus, Lutero se esforçava demais em longas vigílias, se batia, se xingava. Os companheiros de cela, os vizinhos, ouviam os gritos de Lutero durante a noite, porque ele era desesperado, não conseguia se entender como uma pessoa merecedora da graça de Deus, porque era falível, era fraco, era pecador. Ele tinha um orientador, viu, doutor Benedito? Ele tinha um orientador. Doutor Benedito é meu orientador. Eu escrevo os documentos, ele vai lá e caneta tudo. O fato é que Martinho Lutero tinha a compreensão, até então, de que ele precisava exercer a penitência, o jejum, a oração, a esmola, como sua tarefa de ser um crente. O seu orientador disse: vá aos místicos, vê se você aprende alguma coisa com os místicos. Ele foi e não aprendeu nada. Aí Staupitz ficou tão nervoso com ele que disse assim: vai estudar a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, ele achou uma coisa interessante. Ele se escandalizou praticamente com Romanos 1,17, porque aquilo saltou aos olhos dele: o justo viverá mediante a fé, o justo viverá
e ele chegou à conclusão de que o Senhor salva e justifica pecadores unicamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. Ele não tinha que fazer nada. Cristo tinha se tornado justo no seu lugar, e ele precisava apenas aceitá-lo, ele precisava apenas crer, e ele saiu. Ele não era o padre principal, ele era, por ser professor da universidade, ele era um ajudante. Mas nas igrejas onde ele pregava, ele começou a pregar o evangelho puro e simples. Nós vimos ontem uma lâmina que me impressionou muito. Eu prego o evangelho e vou dormir. A sua consciência, a sua liberdade foi, então, desenvolvida a partir do púlpito. Quem imagina que Martinho Lutero queria fazer uma revolução se engana. Ele achou Cristo, ele encontrou a Cristo e ele quis comunicar isso para os outros. A grande aventura dele foi cristológica. É encantador ver isso. Então, quando ele pregou as 95 teses lá em Wittenberg, o que ele queria era um processo acadêmico. Ele queria discutir com os pares a respeito das suas proposições acerca de indulgência. Ele nunca imaginou que alguém chegaria lá, tiraria um selfie daquele negócio e sairia correndo para as impressoras, porque dali 2 semanas a Alemanha tinha tudo aquilo. E quando ele fala nas 95 teses, o seu objeto, como foi dito já, não era o Papa. O seu ataque não era ao Papa, mas era ao processo escandaloso de venda de segurança e de diminuição do tempo do purgatório. Ora, pela Escritura ele não enxerga purgatório. Pela Escritura ele não enxerga a necessidade da penitência como meritória para a salvação. O que ele enxerga é que a penitência serve como um processo de purificação do crente depois de salvo. Então, foi assim que ele se empenhou em várias direções, mas uma das direções foi muito interessante, foi a tradução da Bíblia justamente do grego, que ele aprendeu com Melancton, mais precisamente, mais profundamente, o seu ajudante. Ele aprendeu com Melancton o grego, e ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico. Todos traduziam a Bíblia do latim, da Vulgata Latina. Inclusive Erasmo de Roterdã traduziu da Vulgata para o grego o seu Novo Testamento, mas não foi com os melhores manuscritos. Os historiadores dizem que existem muitas falhas no Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, e Lutero não quis abusar disso. Ele foi para o grego, foi para o hebraico e então traduziu. Ora, Lutero, então, como parte do seu processo agora de estruturar gente que o procura e dizer, e agora, como é que vai ser que nós não estamos ligados mais a Roma? Como é que nós vamos fazer? Ele escreve. E o que é interessante, gente, isso é interessante, nós precisamos aprender com ele e com outros. Nós precisamos aprender que os líderes evangélicos precisam escrever para as autoridades e dizer o que elas têm que fazer. Porque foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele escreveu a nobreza cristã da nação alemã e disse assim, aos conselheiros de todas as cidades da nação alemã, para que instituíssem e mantivessem escolas cristãs de ótima qualidade para os meninos e as meninas juntos em todas as localidades. E esta citação é de Manacorda, um autor italiano. Então, o que ele queria era uma sociedade instruída no Evangelho, mas também uma sociedade capacitada para a vida e para o exercício da cidadania. O ensino reformado não é catequético. O ensino reformado é para colocar a pessoa em condições de viver para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo viver bem no seu seio social, de ser autocrítica
e de ser pessoa evoluída na capacidade de raciocínio e de julgamento das coisas. É claro que isso estava embutido nas coisas que ele escreveu, não dá tempo de fazer isso, mas eu queria reforçar aqui, ele queria escolas cristãs de qualidade, queria gente de tempo integral na escola, queria um capelão, queria um professor, queria um pastor. Ele queria estas 3 coisas funcionando de tempo integral, e o governo é que tinha que pagar. A outra coisa é que ele tinha que incluir meninas, porque as meninas não estudavam. Vocês, meninas, não estariam aqui hoje se fosse no tempo dele. Não podiam estudar. Na verdade, tinham que ser donas de casa, ou seja, escravas do lar. E o fato é que, na ansiedade de resolver um problema teológico, porque ele chegou à conclusão de que se não é necessário que um sacerdote seja meu intermediário entre Deus e eu, quem é o meu sacerdote? O meu sacerdote é Jesus Cristo. E eu sou o quê? Ele, baseado em 1 Pedro 2,9, disse: todos nós somos sacerdotes. Ora, se todos nós somos sacerdotes, meninos e meninas, homens e mulheres, têm que estudar a Escritura para saber onde estão andando, porque tem que ter um senso crítico para a vida e para a cidadania. Então, sob essa perspectiva, o que nós encontramos efetivamente é a obrigação dos governantes cuidarem de que as meninas e os meninos fossem estudar na sua faixa etária. Eu não sei se isso aconteceu com o Lutero, vai acontecer bem mais tarde, mas o que ele queria, a sociedade instruída no Evangelho, e queria que as pessoas fossem capacitadas não apenas para pastorear igrejas, mas que fossem capacitadas para governar. Governar. Em outras palavras, o ensino cristão pressupõe que a gente dê elementos à pessoa para ela estar tanto na igreja quanto no governo. Então, os pontos basilares deles são esses. O povo deve conhecer o Evangelho e deve exercer a sua cidadania. É claro que Lutero fazia uma diferença, porque ele entendia que não são todas as pessoas que são capazes de assimilar o grego e o hebraico. Então, ele considerava isso como um ensino superior. Não é? Tem alguém aqui com dificuldade em hebraico? Levanta a mão. Ô povo de Deus! Ele olhava a situação e ele dizia: bom, não é a igreja que tem que cuidar da educação. Quem tem que cuidar da educação agora é o Estado. São as autoridades municipais, são as autoridades legais constituídas que têm a obrigação de desenvolver uma educação. Olha, eu sei que isso parece tão trivial para nós, mas isso é tão inovador para a época. Não é? A educação também tinha que ser feita em primeiro momento pela família. Lutero, tanto Lutero quanto Calvino, quanto Zwinglio, vão entender que não se começa a educação a partir da escola, e sim a partir de casa. Ou seja, aquilo que nós tanto zelamos, que tanto queremos que as nossas igrejas, que as nossas famílias eduquem os seus filhos no caminho do Senhor, é um desejo universal dos cristãos. É ou não é? É um desejo universal dos cristãos. Então, eu termino essa lâmina dizendo que, para a compreensão das Escrituras, o currículo, então, deveria conter, claro, as línguas originais da Bíblia, grego e hebraico, além do latim, que era a língua mais usual da época. Então, se a educação familiar é equiparada em importância à escola, o Estado é responsável por prover uma educação,
E essa educação não é optativa, essa educação é obrigatória. E ele era muito nervoso, ele era muito bravo. Lutero era muito violento às vezes, xingava quem fosse necessário e fazia uns desenhos ridículos dos outros, não é? Humilhando as pessoas com ironia. Parece que era vingança do bullying sofrido na época de preparação, talvez. O fato é que ele também pensava que a pessoa que ia se dedicar a uma profissão também deveria ter o preparo necessário para ser um cidadão completo. Então, olhando o final, qual é o currículo que ele propõe para a sua nova igreja? É que as pessoas deveriam estudar grego e hebraico, latim, mas cada pessoa deveria estudar lógica, matemática, ciência, música e ginástica. Eu quero propor isso ao currículo da teologia, não é? Porque teólogo precisa ser lógico, teólogo precisa ser matemático, teólogo precisa ser cientista, precisa ser músico. Músico todo mundo é, não é? É só dar violão na mão de vocês que sai qualquer coisa, não é? Então, e ginástica, que é o principal, que tem já muito pastor com um púlpito embutido. O nosso coordenador encolheu ali a barriga. Meus queridos, vamos trocar de pessoa e vamos para um outro cabeça de reforma. Desta vez não mais na Alemanha, mas vamos falar de Zurique. Zurique hoje, se vocês olharem, fizerem uma pesquisa, Zurique hoje é uma das principais cidades do mundo. E Genebra é uma das principais cidades do mundo. A semeadura que foi feita no processo de educação da cidade gerou uma porção de benefícios para a Europa inteira e para o mundo ocidental, na verdade. Então, ele era humanista, diferente de Lutero. Lutero era agostiniano e Lutero permaneceu agostiniano, não queria ser humanista, não. Quem transtornou tudo lá foi Melanchthon, que era humanista. Então, há uma situação adaptada lá. O fato é que este homem era um capelão. Era um capelão de um exército que era mercenário. O fato é que este homem, por sua conversão, foi colocado ali na igreja de Zurique, na catedral de Zurique. E ele, então, tinha reuniões com a sua liderança para discutirem a Bíblia em grego, em hebraico. E ele entendeu que deveria ter uma escola de pregadores para propagar a reforma. Então ele criou uma escola teológica que foi inclusive um dos elementos influenciadores de várias cidades e estados em volta lá. Ele efetivamente foi colocado como responsável pela educação da cidade. Então, essa necessidade de responder pela educação da cidade fez com que ele se preocupasse com um plano educacional. Só que esse plano educacional não incluía criança. Na cabeça dele, criança tinha que ser educada em casa. Mas ele percebia a necessidade de ter um livreto. Aliás, Lutero e depois João Calvino criaram um catecismo como forma mais direcionada para o ensino da Bíblia à criança. Não é? Eles fizeram esse esforço. Mas ele publica um livreto para instrução de educação das crianças e
ele institui, então, um plano educacional que dá ênfase à educação média e superior. O que vai começar? A pessoa vai estudar o que no início da sua educação? Vai estudar Bíblia. A nação é protestante e nós vamos educar os nossos estudantes na doutrina protestante. Para nós é um pouco difícil entender esta forma de trabalho, mas o que nós precisamos certamente é ver que esta forma que ele introduziu não significava catequese, significava que os seus patrícios ali seriam educados em primeiro lugar nas coisas da Bíblia. E em seguida, haveria um currículo assim descrito. Começa com a educação na família, depois vem a educação cristã teológica para a escola média e superior, mas depois o aluno entra naquilo que ele chama de organização interior. Organização do indivíduo. Ele conhece a Bíblia, ele tem as suas convicções, agora ele vai se organizar. E como é que ele vai se organizar? Ele vai ter que estudar latim, vai ter que estudar grego, vai ter que estudar ou grego ou hebraico, vai ter que fazer oratória, vai ter que estudar matemática, música e eventualmente esgrima, porque ele está numa nação que tem soldados que são mercenários. Então faz parte da profissão, não é? Estudar como espetar os inimigos, não é? Por último, o último grau, o grau mais elevado dos estudos, prevê então o envolvimento do estudante com a sociedade. Ou seja, agora ele vai dizer, bom, você sabe Bíblia, você se organizou interiormente, agora você vai ver como se lida com o outro. Então, as normas sociais, as normas de conduta na sociedade, a forma de interagir com a sociedade, passa pelo nosso estudo de ética, não só ética comportamental, mas ética profissional. Ele se preocupava com esses aspectos. Quanto tempo eu tenho? Posso ir? Até amanhã, se Deus quiser. Calvino é tão humanista quanto Zwinglio. Calvino tem uma conversão que a gente não consegue retratar se foi súbita ou não, mas ele tem o seguinte procedimento, a sua tese de vida é esta: olha, o conhecimento de Deus, quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu me conheço. Existe um versículo de Tiago que diz que a gente olha para o espelho e esquece como é que é o nosso rosto. Calvino insiste no fato de que eu tenho que olhar constantemente para Deus, porque aí eu percebo como é que eu sou. Então, ele, e o Dr. Ernest também trabalhou muito a questão de vocação ontem, mas ele entende que os salvos são ensinados a viver como vocacionados. Por que é que você está nesta terra? Simplesmente para fazer o que você bem entende? Não, você está aqui para a glória de Deus, especialmente se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora eu vou abandonar aqui palestrante e vou virar pregador. Se você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, você existe para a glória dele, para mais nada. Só que a glória dele te traz alegria, te traz bênçãos que ele concede. Fechei o pregador. O fato é que, então, Calvino também tem uma preocupação educacional. Ele não é só pregador. E eu gostaria de insistir com os teólogos aqui. Gente, certo pastor
meu orientador, me disse assim: nas horas que você ficar no seu escritório, e ele disse, você fique umas 3 horas por dia, leia 1 hora de Bíblia. Leia 1 hora de teologia, porque teologia não é Bíblia. E leia 1 hora de jornal. Aí, quando você sair para visitar os crentes, ouça o que eles têm a dizer. Com a Bíblia, você tem base para a pregação. Com a teologia, você tem base para a doutrina. Com o jornal, você tem base para o fato do dia. Com o crente, você tem base para as necessidades pessoais dele. Bonitinho, né? Agora, como Calvino era um pregador, Calvino tinha o sonho de uma academia. O Dr. Mauro que me mandou falar isso. Ele tinha um sonho de uma academia em Genebra, mas ele foi proibido de ficar em Genebra depois de 3 anos lá. E a seguir foi chamado de volta depois de ficar em Estrasburgo um tempo, onde ele desenvolveu as institutas. Gente, as institutas de Calvino eram um plano para a escola dominical dele. Pode? Como dar doutrina aos meus crentes? Eu vou escrever uma institutazinha. Só que ela foi se expandindo na medida, as revisões chegaram a uma obra muito grande, impressionantemente boa. Agora, muitos já defenderam isso, eu não vou defender também não. O fato é que na educação, Calvino insistia na educação paterna, na educação materna. Meus amigos, isso ficou patente em todos os reformadores. Eles tinham que cuidar das suas casas. Isso está de acordo com o ensino apostólico, que diz assim, que um homem não pode liderar uma igreja se não souber liderar a sua casa. O fato é que ele, então, tinha um trabalho intenso na igreja, e eu acho interessante um episódio que aconteceu com ele. Calvino tinha a mania de ir pregando o texto corrido. Ele não ficava procurando temas, não. Não é? Este mês eu falarei sobre a solidariedade. Mês que vem eu falarei sobre o seguinte. Não, ele não tinha isso, não. Ele ia pregando assim, na sequência. Quando ele foi expulso de Genebra, ele parou num determinado versículo. 3 anos depois, quando ele voltou, ele disse, bom, retomando, o mesmo versículo, e ele continuou expondo a Escritura com o mesmo entusiasmo. Só que isto ajudava na escola, a forma como se trabalhava a educação cristã, como se trabalhava a educação teológica. Só que, finalmente, ele conseguiu, precisamente no ano de 1559, inaugurar a Academia de Genebra. E ele tinha 2 cursos, diferente da nossa universidade, que no último ENAD teve 40 cursos avaliados com o CPC. Ele tinha, então, 2 cursos. Um deles era a escola privata. E nessa escola privata, o que ele exigia como currículo era gramática, lógica, retórica, história e literatura grega e latina. E na escola pública, que era o grau mais elevado da academia, a oratória, a retórica de novo, discursos de Cícero, filosofia moral, poesia, latim e francês. Nenhum outro tinha feito isso ainda. Calvino, então, acaba sendo um dos grandes incentivadores e estruturadores da prosa francesa.
A filosofia educacional de Calvino propõe o seguinte, veja lá. Enquanto estivermos na terra, devemos usar seus bens, os bens da terra, a fim de que nos auxiliem em nosso percurso. Nós devemos usar os bens da terra, mas de que jeito? Tendo sempre em mente a glória de Deus. Então, é com parcimônia, é com cuidado. Se Calvino visse a gente jogando papel de bala no chão, provavelmente ele faria o mesmo que Farel fez com ele. Vou te mandar para o inferno se você não ficar aqui. Não é? Ele mandaria a gente para o inferno. Mas a outra coisa que é filosofia dele é a seguinte: a majestosa diversidade encontrada na criação precisa ser estudada. Quem enxerga uma dificuldade na conciliação entre fé e ciência, precisa ver o argumento. Quem foi que criou a fé? Deus. Quem foi que criou a ciência? Deus. E Deus colocou o homem para ser mordomo de tudo isso e conhecer a natureza como ninguém. Então ele diz assim: nós temos que ter o cuidado de não ofendermos a Deus com o mau uso desse conhecimento e dos bens, nem ofendermos ao próximo com ostentação ou desprezo. Precisamos nos lembrar de que tudo quanto somos e temos nos é dado pela benignidade de Deus para usufruto e serviço uns dos outros. Ou seja, para que a gente estuda? Não é para ganhar um título, não. Na concepção dele, você estuda, eu estudo, nós estudamos, vós estudais, eles estudam, para serviço qualificado ao outro, para atendermos melhor uma igreja, para atendermos melhor uma ONG, para atendermos melhor as pessoas que nos cercam. Vamos para o quarto, né? Eu estou caminhando pela história a passos rápidos. E eu estou pensando em Comênios. Gente, Comênios não é descendente, apesar de ser do fim do século XVI, ele não é descendente dos reformadores, mas ele é descendente de um pré-reformador, João Hus. E João Amós Comênios é um reitor, viu, reitor? É um reitor, mas também é um pastor, e é o último bispo da União dos Irmãos. O povo dele foi escorraçado da Boêmia, e ele tem a expectativa de que esse povo volte, de que esse povo tenha o seu lugar, a sua casa de volta. O fato é que ele, então, adere a um grupo dos hussitas, chamados taboritas, e eles são adeptos do milenarismo dos hussitas taboritas, e ele imagina então o seguinte: o ser humano é a criatura mais alta de toda a criação. Isso concorda plenamente com a Escritura Sagrada. O gênero humano está corrompido e precisa ser restaurado. Isso também está de acordo com a Escritura Sagrada. E ele então entende que a educação é o meio pelo qual o ser humano é conduzido a conhecer a Deus e tornar possível a restauração do paraíso na terra. Ele é milenarista. Não é seminarista, é milenarista. Ora, qual é o diferencial deste homem? Enquanto outras pessoas do lado do humanismo já estão pensando em como educar, ele tem uma proposta singular, que é a seguinte: eu não quero que as crianças estudem como eu estudei.
havia um professor desagradável na sala que só ele falava. E ninguém mais podia falar. Era um lugar escuro, era um lugar úmido. Eu não quero isso para ninguém. E então, ele desenvolveu durante a sua vida textos apropriados para a infância, para a meninice, para a adolescência, para a juventude, e ele pregou o desenvolvimento do ensino segundo a ordem que reina na criação. Primeiro, a semente, depois disso, a semente, o broto da semente, depois disso, o caule, as folhas e, finalmente, os frutos. Era assim que deveria ser um currículo. Então, ele trabalhou não apenas na literatura, mas ele trabalhou na estrutura metodológica para o ambiente da escola e para a gestão da escola. O Dr. Benedito ia gostar muito dele, porque era assim, bem sistemático, querendo organizar cada parte da escola e trabalhar de maneira saudável, de modo que não houvesse castigo corporal. Foi com ele que os cristãos protestantes eliminaram, pelo menos naquela circunstância, o castigo corporal. Então, pode ser que no tempo de Calvino ele desse umas palmadas, pode ser que no de Zwinglio e Lutero e tal, eles continuassem nesse processo, eu não sei. Mas eu posso afirmar com segurança que o Comênios fez isso aqui, suprimiu o castigo corporal, enfatizou a importância do processo de ensino-aprendizagem estimulante e alegre. Ele diz: a criança tem que querer aprender, mas ela precisa ser levada a aprender, e para ela aprender, ela tem que entender o que está acontecendo. Não é mais uma educação de criança com adulto misturada. E com isso, então, o propósito dele não era nada ambicioso, ensinar tudo a todos. Era uma proposta de educação pansófica, uma proposta universal. Então, a metodologia tinha que ser apropriada para a competência do estudante. Segunda coisa, o ambiente tinha que ser apropriado, tinha que ser organizado para a atividade de ensino-aprendizagem. E terceira coisa, a educação deve ser continuada. Ou seja, hoje, nós entendemos que entramos na faculdade, temos cursos oferecidos para depois, e para depois, e para depois, e a gente sabe que não termina de estudar. Ele foi um dos autores dessa ideia. Um homem que entra, uma mulher que entra na escola, não deve nunca mais parar de estudar. Bom, eu quero fazer algumas considerações finais, então. Vocês entendem que a reforma protestante se dá em um contexto de transformações geográficas, políticas, sociais, culturais, que provocam o fim da Idade Média. A Idade Média acabou. Com tudo o que aconteceu, acabou. A vida daquele tempo é muito complexa e não dá para a gente reproduzir com exatidão num momento desses. A outra coisa é que a reforma não é uma reforma integral, é uma reforma dentro de um contexto de reformas, de um contexto de revoluções. A gente não pode idolatrar a reforma de tal maneira que ela tenha sido a única coisa que Deus providenciou. Pensa no nascimento de Jesus. Deus falou com Nabucodonosor, no tempo de Daniel, com aquela estátua. O sonho da estátua. Lembram? Lembram? Alguém lembra? Ah, que bom. Então, Deus já tinha dito por meio de Daniel que haveria um reino, uma pedra não cortada por mãos humanas, que rolaria e destruiria aquilo lá, e o significado é que aquela pedra destruiria todos os reinos, e ela mesma se converteria numa montanha. O Império Romano assume pouco antes de Jesus nascer.
As estradas ficam liberadas dentro do território. A língua é comum. Vocês acham que é coincidência? De jeito nenhum, é o preparo de Deus para a história. Do mesmo jeito, a reforma protestante, há um preparo do ambiente para que ela aconteça. E é um movimento genuinamente do Espírito Santo, e não de Lutero, ou de Calvino, ou de Zwingli, ou quem quer que seja. A reforma, então, aponta para uma vida destinada ao conhecimento e louvor de Deus. Nós temos que pensar nisso, que a nossa vida tem utilidade para Deus. Segunda coisa, toda vez que eu conheço a Deus, eu começo a me conhecer e começo a evoluir no conceito que tenho de mim mesmo. Terceira coisa, a reforma aponta para um relacionamento e serviço dos outros. Eu estudo para abençoar a vida do outro, não é para proveito próprio só. Para o conhecimento da natureza criada, a reforma aponta para o conhecimento da natureza criada e uso da criatividade em sua exploração. Cada um de nós tem que saber que estudar, conhecer o pensamento, vai dentro da linha de conduta do apóstolo Paulo, quando disse assim: examinai tudo. Retende o que é bom. Examinai tudo, sejam avaliadores de toda a vida humana, do conhecimento científico, de todas as teorias. Entrem, investiguem, faz parte da vida do crente. Claro que ele está acorrentado ao Senhor. O louvor é para Deus, o louvor não é para a ciência. A reforma protestante defende a educação para todos. Isso para nós está tão normal, não é? Mas isso impregnou a sociedade ocidental e é uma bandeira que foi levantada naquele tempo. O que caracterizou aquilo? Foi o fato de que eles souberam utilizar os meios de comunicação. Alguns cristãos, ou neocristãos, estão usando muito bem a comunicação para propagar suas próprias ideias. A minha sugestão é que nós trabalhemos, inclusive em projetos de pesquisa aqui, em como nós podemos transmitir o verdadeiro conhecimento bíblico na mídia, de uma maneira que atinja as pessoas. Mas não só isso, uma filosofia cristã, uma sociologia cristã, uma psicologia cristã, uma postura cristã na sociedade. A outra coisa é que a reforma deu para o livro impresso uma visão nova, uma função nova, que é a transmissão de opiniões. A reforma protestante impulsiona a pedagogia porque defende a educação como responsabilidade da família estruturada, mas também defende a educação dada na escola num ambiente que seja saudável para professores e para alunos. É fundamental que este ambiente não seja um ambiente de ridicularização, não seja um ambiente de coerção, mas seja um ambiente de satisfação, do saber. Eu me lembro, fui aluno de Russell Philip Shedd, e tinha uma matéria que ele dava na sexta-feira à noite, no fim do expediente. Sabe o que acontecia com a nossa classe? Quando ele terminava de dar aula às 11h10 da noite, e lá a gente não matava nenhum minuto, não. A gente ficava até às 11h10, em respeito ao mestre. Sabe o que acontecia com a classe? A classe não ia embora, rodeava a mesa do professor e começava a enchê-lo de perguntas. Sabe por quê? Porque quando ele chegava na sala de aula, ele disse assim: olha, eu quero compartilhar com vocês uma coisa linda que eu descobri dos evangelhos hoje. E ele era doutor, hein? Boa parte das ideias assimiladas por nós, talvez esquecidas por alguns, são provenientes daqueles dias. Eu quero deixar com vocês esta pergunta: o que a gente vai fazer? Será que existe possibilidade para a nossa geração mudar alguma coisa?
O caminho está delineado, é retornar à base. É a gente compreender de Bíblia como ninguém, é a gente tratar da vida cidadã como ninguém. Nenhum crente pode dar escândalo em lugar nenhum. A vida da gente tem que ser ilibada de glória para Deus. Será que a gente muda o país com isso? Será que a gente muda a educação com isso? Nós não somos Lutero, nós não somos Calvino, nós não somos Zwinglio, talvez Deus tenha nos chamado para coisas mais simples. Mas as bases que eles lançaram podem nos ajudar muito, muito, a rever os nossos próprios valores. Que Deus abençoe vocês. Eu faço publicidade e propaganda, eu me converti há 1 ano, e hoje eu entendo que a minha profissão é sempre plantar e propagar coisas ruins na cabeça das pessoas, né? Criar necessidades que elas não precisam. Como o senhor acabou de concluir o seu seminário falando sobre propagar e comunicar a palavra de Deus, como que eu posso fazer isso de forma consistente, não me desviando, né, do Evangelho? Eu comecei a estudar agora, né, teologia também, então, assim, como que eu posso fazer isso para ajudar os outros? Eu teria que concluir todos os estudos para depois pregar, ou eu posso começar fazendo isso através do meu testemunho? Naturalmente, a mensagem evangélica vai se solidificando na vida da gente à medida que a gente prega. O saber faz isso também. Quanto mais a gente utiliza o saber, mais a gente vai se apropriando dele e vai se sentindo mais seguro. Mas, olhando para Calvino, por exemplo, ele disse assim, olha, do jeito que a Bíblia existe, do jeito que a Bíblia Deus se revelou de uma maneira mais fácil a fim de que nós pudéssemos compreendê-lo, ou aceitá-lo, ou crer nele. Eu fico pensando no fato de que a mensagem evangélica, chamada de boa nova, ela é boa nova, ela é boa notícia. Ela deve ser apresentada com elementos que permitam que a pessoa que está do outro lado receba a comunicação de maneira qualificada. O apóstolo Paulo, quando tratava das suas relações com os judeus, ele dizia, fiz-me forte com os fortes, fiz-me legal com quem entende de lei, não me fiz forte com fracos, fiz-me a pessoa que não trabalha nos termos da lei para pregar aos que não têm lei. Isso significa que no nível de comunicação, as coisas simples da vida, as coisas boas da vida, como o perdão, como ouvir o outro, como tratar do outro, são coisas que acabam levando a pessoa a perceber que a nossa vida é autêntica. Então, quando você usa da comunicação, você pode claramente falar das coisas saudáveis da vida e lá no fundo, lembrar que essas coisas são providenciadas pelo Deus que você crê. Então, não se trata nem de mensagem de autoajuda, se trata sim de mensagem autêntica de boas notícias para a pessoa que está do seu lado. Então, invista sim na comunicação e invista sim na teologia, porque elas são absolutamente compatíveis. Sou aluno do terceiro T de teologia. Uma coisa que me toma, um sentimento que me toma é um sentimento de angústia quando a gente vê que, com exaustão, o Evangelho ele tem sido pregado de maneira errada, né? E quando a gente vê, como a palestra do senhor mostrou, que grandes reformadores lutaram para que o Evangelho fosse de fato pregado de forma correta e tiveram um grande impacto na sociedade, como que a gente pode conciliar esse sentimento de angústia que ora toma o teólogo por ver o Evangelho sendo pregado em massa de forma errada,
como que a gente pode lidar isso, ou se a gente pode fazer algo como os reformadores fizeram para poder propagar o Evangelho de forma correta. Tá. Eu quero dizer que esses homens, como já foi dito hoje à noite, não são santos. Eles tiveram erros também, eles tiveram desvios, porque eles estavam aprendendo coisas. Então, alguns deles são acusados de atos até violentos. Não foi nada perfeito, não existe nada perfeito. Entretanto, é necessário você pensar o seguinte, que a correção da pregação da mensagem começa por mim. Eu vou tratar de fazer uma pregação adequada. Eu não vou enganar ninguém. Esse é o primeiro ponto. Cada um de nós deve estar consciente de que Deus olha para o que fazemos e Deus sabe que ao fazermos, Ele prospera. Eu acho muito interessante o texto de Atos 9:31, que acaba dizendo assim, que os crentes perseveravam, não é? E o Senhor, não sei se é Atos 9:31, não é? Esse, na verdade, a igreja tinha paz. Né? Mas tem aquele texto um pouco mais antes, que diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Minha tese para você é a seguinte: o nosso curso de teologia, a nossa própria forma de estudar a Bíblia, deve pesquisar todas as teorias teológicas, deve examinar todas elas, mas a gente deve ter a proposta de servir ao Senhor. E à luz da própria ajuda divina, desculpem, eu creio na ajuda divina, alguém que mais crê aqui? A ajuda divina prospera o trabalho. Quando a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa o Senhor fez pelo nosso trabalho. A gente estava comentando isso agora há pouco, não foi, reitor? Quando nós olhamos para trás e nós vemos o que Deus nos permitiu fazer, e a gente não é ninguém. Então, nós não conhecemos a história, nós não conhecemos o impacto que nós transmitimos para as pessoas, nós não temos ideia do impacto que a nossa pessoa causa no outro. Mas o que nós, quem é fiel no pouco, sobre o muito, vai exercer, vai trabalhar. Então, começa por você. Começa por você. Por que eu quero esse teólogo e não quero aquele? Por que esse para mim está mais próximo da Bíblia do que aquele? Eu vou deixar a Bíblia como o meu padrão. E vou seguir em frente. E aí você consegue transmitir aos colegas, transmitir aos outros, aquilo que a gente sempre diz, a paz do Senhor. Entendeu? Não sei se te ajuda. O povo quer ir embora, não quer? Irmãos, obrigado. De minha parte, muito obrigado por sua atenção preciosa e que, de alguma maneira, as nossas conversas aqui tenham ajudado a você a se informar acerca da Reforma Protestante, sob o ponto de vista educacional. Obrigado. Muito obrigado. Então, com a entrega do certificado, né, encerramos o evento de hoje. Obrigado.